Bem-vindos ao curso de Programação Básica sobre linguagem Python. É um enorme prazer ter a oportunidade de mostrar da forma mais simples possível a facilidade de aprender e entender e desenvolver programas utilizando uma linguagem de alto nível mais flexível do mercado. Me chamo Edivaldo Luz Oliveira, sou professor da Universidade Federal Rural da Amazônia e programador há mais de 20 anos. Eu já tive a oportunidade de experimentar inúmeras linguagens de programação durante a minha graduação e toda a minha carreira profissional, né? E principalmente enfrentar toda a complexidade dessas linguagens com o intuito de desenvolver software. Até o momento que eu conheci e me apaixonei pela linguagem Python. Existe uma frase do especialista em tecnologia e autor de inúmeros livros de programação, o Sr. Bruce Eckwell, que resume de forma brilhante a simplicidade de se desenvolver utilizando o Python. Ele disse: Python fits your mind. De forma bem resumida, é isso mesmo que é o Python. O Python, programar em Python, é uma coisa muito intuitiva, é uma coisa muito simples de desenvolver. E esse foi o propósito da criação da linguagem. Okay? Então, de forma livre, quando o Bruce diz isso, ele quer dizer que o Python ele vai se adaptar à sua mente, ele vai se adaptar à forma intuitiva de se programar, retirando toda a complexidade estrutural e a complexidade de manipulação dos dispositivos da máquina de vocês. Tudo isso a gente vai conhecer de forma muito mais profunda desse curso básico utilizando a linguagem Python. Okay? Então vamos lá, venha comigo conhecer essa linguagem. Trago aqui para vocês o roteiro do curso de programação em Python. Primeiramente, nós vamos falar sobre o histórico da linguagem, que é muito importante ter essa ideia de como a linguagem surgiu. Depois nós vamos entrar nas características próprias da linguagem, conhecendo o interpretador, que é uma forma de a gente explorar os recursos que a linguagem Python traz para a gente. Vamos falar sobre as ferramentas de editoração, que é toda a parte do código. Finalmente vamos entrar no processo de programação, manipulação de variáveis, manipulação de funções de entrada de usuário, testes, que são nossas condições, verificar como a gente cria rotinas e estruturas de repetição, conhecer um pouco mais das estruturas específicas nativas da própria linguagem, que são nossas listas e dicionários. Vamos falar sobre funções, que entram muito nas características de modularização de código. E por fim, nós vamos falar aqui de como manipular arquivo. Esse aqui é uma estrutura básica, e a partir dessa estrutura vocês vão poder se aprofundar cada vez mais com a linguagem, conhecendo outros módulos mais avançados, como por exemplo o NumPy, Pandas e outras ferramentas que vocês possam utilizar para o propósito de vocês, ok? Mas esse curso aqui ele foi pensado para dar toda a base inicial, para que a partir daqui vocês tenham a habilidade e a capacidade de desenvolver seus programas de forma cada vez mais robusta e cada vez mais completa, ok? Temos aqui então o histórico do Python. Eu não vou me ater muito a detalhes aqui, porque o que eu vou falar apenas dos pontos importantes. Então o Python ele foi criado por esse carinha aqui, que é o Guido van Rossum. O que acontece? O Guido van Rossum, em 1989, ele começou a trabalhar dentro de um laboratório e um projeto, que a principal função dele era criar rotinas de acesso a um determinado sistema. Se eu não me engano, o nome do sistema era o Amoeba. Só que o que é que ele percebeu? Ele percebeu que a forma ou a estrutura que ele estava trabalhando era uma estrutura muito complexa. E o que é que ele fez? O que é que ele pensou? Naquele momento ele pensou em desenvolver uma linguagem de fácil manipulação que ocultasse, né, ou que simplificasse toda essa complexidade de manipulação do sistema. E em paralelo, tinha uma equipe também desenvolvendo uma linguagem chamada ABC, que, claro, era uma linguagem que seguia um pouco essa linha de raciocínio do Guido com relação ao desenvolvimento de uma linguagem mais simples. E a partir daí, o que é que ele fez? Ele começou a pegar dentro dessa linguagem ABC quais eram as suas principais características no sentido de simplificação da linguagem, de programar de uma forma muito mais simples, sem aquela complexidade estrutural da linguagem e, claro, trazendo também outras características importantes de outras linguagens de programação, como, por exemplo, da linguagem C. Foi então que em 1990 surgiu o que nós chamamos de V0 da linguagem, ou seja, a primeira versão da nossa linguagem, né, já até me apropriei da linguagem, né, da linguagem Python, onde ele pegou todo o código-fonte da linguagem e disparou numa lista de discussão, convidando inúmeros programadores ou a comunidade de programadores, né, para contribuir com ele
no desenvolvimento dessa linguagem. Então esse e-mail ele foi passado em 1991 e eu quero mostrar para vocês como foi o avanço, né, desse e-mail dentro da comunidade de programadores, ou seja, com as contribuições que todo mundo fez até que surgisse de fato a linguagem Python. Bom, gente, como vocês puderam observar desse vídeo, ali está mostrando toda a comunidade de programadores que ajudaram, né, a desenvolver cada vez mais a linguagem Python. Então, assim, o interessante é que o código-fonte Python, né, desenvolvimento da linguagem Python, é um código-fonte aberto, é um código-fonte onde todos podem manipular, todos podem cada vez mais aprimorar, por isso que a gente tem sempre avanços na linguagem, avanços positivos dentro da linguagem, ok? E isso que tornou a linguagem muito mais atrativa, além, claro, do grande peso que se tem quando se fala em Python, se pensa em simplicidade de programação. Então, toda aquela complexidade de se programar, ou seja, todo aquele tempo que a gente leva inicialmente para estruturar a linguagem antes de inserir o código-fonte, no Python, isso aí foi eliminado. Okay? Com o decorrer do tempo, né, e durante também o processo de desenvolvimento da linguagem, um dos grandes colaboradores foi o senhor Tim Peters. Ele desenvolveu de forma significativa para o avanço da linguagem, né, principalmente do módulo CPython. E assim, quando a gente pensa na linguagem, dentro do próprio módulo da linguagem, nós chamamos de Usando Python, poema escrito pelo Tim Peters, onde, claro, aqui já está traduzido, mas se vocês quiserem conhecer da sua forma tradicional, basta acessar o terminal, no caso o terminal de vocês, se vocês estiverem no Windows, Linux, a gente vai comentar um pouco mais sobre esses terminais, ok? Vamos acessar o Python, tá? E a gente vai digitar import this. Então aqui, gente, tá um recadinho, na verdade o poema que o Tim Peters deixou pra gente aí, né, quando se trata da linguagem Python, ou seja, o Zen da linguagem Python. Tudo isso que está escrito aqui significa da sua forma estrutural, bem no núcleo de como se desenvolve utilizando a linguagem Python, ok? Então o que é que nós temos aqui? Deixa eu voltar. O que é a tradução livre desse poema da linguagem Python? Bonito é melhor que feio. Explícito é melhor que implícito. Simples é melhor que complexo. Complexo é melhor que complicado. Plano é melhor que aglomerado. Esparso é melhor do que denso. Legibilidade faz diferença. Casos especiais não são especiais o bastante para quebrar as regras, embora a praticidade vença a pureza. Erros nunca devem passar silenciosamente, a menos que sejam explicitamente silenciados. Diante da ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar. Deve haver e preferencialmente modo óbvio de fazer algo. Embora esse modo não possa ser óbvio à primeira vista, a menos que você seja holandês. Agora é melhor do que nunca, embora nunca frequentemente seja melhor que exatamente agora. Se a implementação é difícil de explicar, é uma má ideia. Se a implementação é fácil de explicar, pode ser uma boa ideia. Namespace são uma grande ideia. Vamos fazer mais. Então isso daqui, gente, de forma poética, acaba traduzindo o que há de melhor e de simples em desenvolver a linguagem Python. Ok? Então a gente pergunta, por que eu devo desenvolver um programa utilizando a linguagem Python? Eu vou falar repetidamente aqui. É muito simples de programar. Ela tira toda a complexidade da programação, principalmente estrutural das linguagens. É uma plataforma de software livre. Ela é multiplataforma. Eu consigo rodar ela no Windows, no Linux, no Mac e outras plataformas. Eu consigo atuar. Aqui são alguns exemplos só de área de atuação da linguagem Python.
eu consigo trabalhar com data science, com trabalho com banco de dados, biotecnologia, animação 3D, aplicativo móveis, jogos, plataformas web, com geoprocessamento. Pessoal, eu tenho uma infinidade de soluções, né, e de módulos disponíveis em repositórios, por exemplo, o Pipe, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, onde eu consigo aproveitar o que a linguagem tem de melhor, ok? Aqui eu deixo alguns exemplos. Claro que a gente fala Python tem as baterias incluídas. O que quer dizer isso daí de baterias incluídas? Normalmente quando a gente trabalha com uma linguagem de programação mais tradicional, quando a gente necessita, por exemplo, desenvolver algo bem simples, a gente precisa o quê? A gente precisa baixar uma determinada biblioteca, que aqui em Python a gente chama de módulo, né, para poder funcionar. O Python, na sua forma nativa, na sua forma de instalação, ela já conta inicialmente com cerca de 230 módulos já instalados, já previamente configurados dentro da linguagem. Esses 230 módulos estão classificados, ou na verdade categorizados, em cerca de 30 pastas, ou 30 módulos, né? Então eu tenho uma hierarquia maior que ali dentro tenho várias outras rotinas. Então todos esses 230 estão organizados em 30 categorias. Okay? Com relação à bibliografia, eu tenho inúmeras bibliografias hoje no mercado. Eu tenho um material muito denso na internet de como se utilizar, inclusive vários módulos da linguagem. E inclusive para determinadas áreas de atuação, como eu citei anteriormente, banco de dados, data science e assim por diante. A ideia aqui, eu não vou me prender à bibliografia. Vocês podem utilizar qualquer bibliografia básica da linguagem Python que vocês vão estar muito bem assessorados. Agora, cuidado com aqueles materiais que não possuem um peso científico, não possuem um peso didático, muito menos são materiais que não têm confiabilidade com relação ao que eles estão dizendo acerca da linguagem Python. Eu peço só que vocês tenham cuidado com isso daí. Okay? Quando eu comecei a estudar Python, eu percebi que, e isso eu percebi principalmente lendo esse livro aqui do Nilo Menezes, que o Python ele está mais focado, né, no problema no que, né, no processo de implementação. Eu não preciso me preocupar com o processo de implementação. Claro que eu preciso conhecer a linguagem, preciso conhecer os comandos, as instruções, a organização, estrutura, que é muito simples, claro. Mas eu tenho que estar mais focado em desenvolver o problema, em solucionar o problema. Okay? Muita linguagem de programação que eu já utilizei, eu tenho essas duas preocupações. Primeiramente, de entender a linguagem, a sua organização, a sua estrutura, para depois somente começar a desenvolver. Então, assim, eu até coloquei aqui no material que a gente tem que ter concentração total no problema devido à facilidade de desenvolvimento em poucas linhas. Então, eu tenho aqui aquela complexidade já eliminada do processo de desenvolvimento de software. Então, Python veio para isso, veio para simplificar o processo. Okay? No mercado nós temos, na verdade, no site do Python, daqui a pouco eu vou entrar para vocês conhecerem, nós temos basicamente duas versões absolutas lá. A versão Python 2, okay, que já é uma versão que foi utilizada por muito tempo, hoje já perdendo espaço para o Python 3, com melhorias. Claro, não vou citar aqui todos porque hoje já existem muitas melhorias já relacionadas a Python 2. Então, Python 2 já podemos dizer que é uma linguagem descontinuada. Esse ano ela vai deixar de ter suporte a Python 2. Então, a partir desse ano, somente a Python 3 ou outras evoluções da linguagem vão estar tendo suporte, principalmente pela comunidade de desenvolvimento da linguagem. Então, assim, qualquer nova funcionalidade não vai ser agregado mais a Python 2, futuramente vai ser agregado a Python 3, ok? E eu queria deixar aqui dois links que eu considero bem legais aqui com relação ao Python, que é o python.org. Eu vou acessar aqui para vocês. Então, nós temos aqui o www.python.org e aqui
nós temos a página. Opa, acessou errado aqui, ele foi por .org.br. Eu quero .org. Tá? Aqui nós temos a página de download, ou seja, a página do Python. Tudo que eu quero a respeito do Python se encontra aqui nessa página. O download da última versão, que é 3.82, toda a parte de documentação, ok? As últimas notícias em relação à linguagem Python. Então, tudo que eu quero, eu consigo aqui na linguagem Python. O Python é utilizado para, quando eu penso em desenvolvimento web, Django, Pyramid, Bottle, Tornado, Flash, Web2Py, então para parte científica e numérica, SciPy, Pandas, IPython, desenvolvimento de software, Build Bolt, Track, Roundup. Então assim eu tenho vários módulos da linguagem Python. Okay? Então isso aqui é o mais legal. E essa página ela concentra para a gente todos esses módulos. Então eu consigo pesquisar, inclusive verificar se eu já tenho um módulo já desenvolvido para a linguagem Python. Okay? Existe uma outra página que é um repositório de projetos utilizando a linguagem Python, que é a Pipe. Vou acessar aqui, ó. Então aqui essa página, a Pipe, ela é responsável por armazenar inúmeros projetos de quem já desenvolveu utilizando a linguagem Python e desenvolveu um determinado módulo. Então tem aqui para tradução, então tem gente que já desenvolveu inúmeros módulos além daqueles que estão disponíveis já dentro da plataforma Python ou dentro do repositório Python. Aqui é outro repositório de módulos à parte. E aqui eu tenho, ó, segundo o site, aqui tem cerca de 230 mil projetos utilizando a linguagem Python. Então eu tenho um arsenal, pessoal. Eu tenho um arsenal de módulos que facilitam todo o meu desenvolvimento de software. Eu não estou dizendo aqui que vocês vão se deparar com um problema e aquele problema de vocês já tem um módulo aqui já disponível e pronto para rodar, para vocês terem meia hora um sistema já totalmente operacional. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que eu tenho módulos que vão facilitar, inclusive diminuir meu tempo de programação, ou seja, vão diminuir meu tempo de projeto, né? Podem existir módulos aqui para entregar um projeto ou para entregar o software no menor tempo possível. Claro, isso, claro, considerando, né, a dimensão do problema. Então, nós temos que ter consciência disso. Temos que considerar a dimensão do problema. Mas assim, raramente, na verdade, linguagens que não são de software livre, raramente tem esse tipo de módulo. Né? Então, raramente tem uma comunidade trabalhando de forma incansável, né, para trazer para a gente a melhor experiência no desenvolvimento de software. Né? E eu não estou falando somente da linguagem Python, eu estou falando de ter um módulo que, agregado à linguagem Python, ou seja, todas as características da linguagem Python, eu consigo ter a melhor experiência e a melhor resposta no desenvolvimento de software. Né? Então aqui a gente tem isso. A outra página, que foi a primeira que eu carreguei, que é a www.python.org.br. Isso aqui é uma página onde vocês podem também ter informações, né? Aqui a linguagem Python, que eu esqueci de mencionar anteriormente, todos os comandos são baseados na língua inglesa, então assim, tem que ter um pouco de conhecimento da língua para poder conhecer mais os comandos, tá? Mas aqui a gente também tem a página com o nosso repositório brasileiro, né? Então aqui a gente tem algumas informações sobre a linguagem Python, mas a página principal mesmo é a página python.org. Ok, gente? Vou voltar para cá. Bom, o interpretador. Eu vou estar antecipando e mostrando para vocês o interpretador, mas na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre as IDEs. E quando a gente for falar sobre as IDEs, eu vou mostrar para vocês como a gente acessa o interpretador e como a gente explora mais isso daí. Ok? Bom, como eu falei para vocês, a linguagem Python é uma linguagem multiplataforma. Então, basta instalar a linguagem Python, vocês vão aprender também como instala a linguagem Python, e a partir daí eu tenho a plataforma, ou seja, eu tenho ali a linguagem de programação Python disponível para mim. O Python, né, ele é interpretado. Eu desenvolvo meu código-fonte,
com uma extensão .py, que nós chamamos de extensão .py. Eu passo esse meu arquivo código-fonte com extensão .py para o interpretador Python, e o interpretador Python depura todas as instruções que tem lá dentro e torna para mim o programa executável em memória. Okay? Então é isso que nós temos aí. Bom, o interpretador Python, eu consigo, inclusive, fazer o quê? Eu consigo explorar as funcionalidades da minha linguagem. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que eu estou falando aqui para ficar mais claro. Então, deixa eu só sair aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu estou acessando o terminal do meu sistema operacional, tá? E aqui, por exemplo, quando eu quero acessar o interpretador de comando, eu vou digitar Python. E quando eu digito Python, ele entra para mim aqui no meu interpretador. Como eu estou usando uma plataforma baseada em Unix, eu tenho aqui as duas versões do Python. Tá? Eu tenho a versão 2 e eu também tenho a versão 3. No meu caso em especial, se eu digitar somente Python, ele vai sempre me levar para a versão 2, mas não é a versão que eu quero instalar ou que eu quero testar aqui na minha máquina. Ok? Quando vocês forem instalar na máquina de vocês, se não for uma máquina baseada em Unix, por exemplo, se fosse um operacional Windows, caso vocês não tenham instalado uma versão anterior da linguagem Python, ou seja, vai ser a primeira vez que vocês vão instalar na máquina de vocês, então só vai existir aquela versão, vocês vão poder digitar Python no prompt de comando e a partir dali vai entrar na versão correta, que é a versão 3. Mas no meu caso aqui, eu não estou na versão correta, então eu preciso acessar a versão correta. No meu caso em especial, eu preciso digitar Python 3. Toda vez que eu entro aqui na versão Python 3, ele me leva para a versão que está aqui instalada, que é a 3.7.7. Aqui, ó. 3.7.7. Então aqui eu consigo ver a minha versão instalada. Percebam que mudou o meu prompt, correto? Ele ficou diferente. Então aqui eu consigo utilizar todas as instruções da linguagem Python, tá? E esse módulo a gente chama de módulo iterativo. Por quê? Porque aqui eu consigo ter respostas imediatas da linguagem Python. Ou seja, comandos que eu coloco aqui dentro, tipo o comando de mensagens, que é o meu comando print, por exemplo, ele sempre mostra para mim a resposta. Okay? Então aqui eu consigo explorar funções ou módulos da linguagem. Okay? Então aqui eu tenho toda a liberdade para fazer isso, para explorar, mas se eu quiser desenvolver um código Python, não é aqui que eu faço isso, apesar de utilizar esse módulo. Então como é que eu faço isso daqui para testar o meu módulo? Se eu quiser sair do meu módulo interativo, eu posso digitar quit ou apertar Ctrl D, e ele sai do meu módulo interativo. Okay? Então aqui o interpretador de comando Python, o que é que ele faz? Ele pega um determinado código-fonte meu, com a extensão .py, e encaminha para esse interpretador, e esse interpretador traduz para mim um determinado comando. Por exemplo, eu vou pegar bem aqui e vou desenvolver um código teste.py. Tá? E eu vou bem aqui e vou colocar um comando, por exemplo, print edvar, tá? Vou salvar e vou sair. E se eu chegar bem aqui, ó, Python 3 teste.py. Opa, olha só, eu escrevi errado. E o mais legal, pessoal, não foi proposital isso. O mais legal, percebam que pelo fato do Python ser interpretado, ele consegue me dizer onde está o erro. Tá? Nesse caso especial, ele identificou para mim, por exemplo, um erro na linha 1. Eu escrevi o comando errado, eu coloquei 2 T's no comando, e o certo é um T. Então vou voltar lá e vou consertar esse meu erro. Ó. Tá bem ali meu erro, já vi. Ó. Então vou aqui tirar o T, vou sair, vou salvar e vou rodar de novo o comando. Como é que eu faço para rodar? Eu digito Python 3. No caso de vocês, na máquina de vocês vão digitar só Python teste.py. Muito legal, né? Não foi proposital, mas já ajudou aqui a tirar uma dúvida com relação a como o Python identifica erro. O próprio interpretador, ele mostra para a gente o erro. E percebam que depois que eu faço, ó, eu passei o teste.py para o interpretador, ele
depurou todas as linhas que estavam lá dentro e me deu a minha resposta, que é o Edivar. Então, com esse interpretador, vocês conseguem explorar todas as funcionalidades da linguagem, então é muito legal. Eu, particularmente, utilizo muito para fazer teste de funcionalidade. Às vezes eu não quero utilizar esse teste dentro do meu código-fonte. Eu prefiro testar, às vezes, nessa interface. E depois eu vejo se é mais ou menos isso como ocorre a funcionalidade do módulo. Aí sim eu transporto para dentro do meu código-fonte. Mas aqui é muito legal a utilização desse módulo. Okay? E assim, esse módulo ele tem em qualquer plataforma. Basta eu instalar o Python na minha máquina. Okay. Aqui tem um exemplo. Aqui está numa versão mais anterior, que é a versão 3.6.3, onde eu tenho a minha versão do próprio Python. Aqui na minha máquina já está uma versão mais atualizada. É importante sempre atualizar, porque quanto mais atualizado vocês estiverem, melhor vocês vão ter com relação aos módulos mais otimizados, com tempo de resposta inclusive melhores. Okay? Esse módulo, como eu falei para vocês, é um módulo interativo. Eu consigo trabalhar aqui com funções, expressões, ou seja, sempre para realizar teste e explorar a linguagem. Não se deve programar aqui dentro. Tá? Eu consigo usar print, okay? Mostrar mensagens para o meu usuário. Para sair do interpretador, posso digitar quit ou Ctrl D no teclado de vocês. Okay? Então, da forma como eu mostrei para vocês, aqui eu estou usando uma IDE chamada Atom. A gente vai conhecer essa IDE, que é uma das IDEs que eu mais gosto de trabalhar. Né? E eu crio meu arquivo com extensão .py, ou seja, aqui identifica para mim com o arquivo Python. Basta eu rodar chamando o interpretador e a localização do arquivo, nesse caso está na mesma pasta, né? E ele roda para mim, ou seja, ele vai identificar e depurar essa linha e trazer para mim a resposta. Alguns cuidados que a gente tem que ter com relação a Python. O Python é simples, Python tirou toda a complexidade do sistema, mas Python tem que ter uma organização básica, tá? Primeira coisa, Python ele é case sensitive, ou seja, uma letra maiúscula de uma variável ou uma letra maiúscula de uma função, tá? Pode interferir o código de vocês. Então eu tenho que escrever exatamente igual, principalmente os módulos e funções da linguagem Python. Quando eu estiver tratando de variáveis, então, se eu vou criar uma variável com uma letra maiúscula, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês aqui um exemplo bem legal. Vou entrar de novo aqui no interpretador. Deixa eu entrar aqui no interpretador. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma variável nome, que vai receber aqui Edivar. Tá? Então, essa variável nome aqui recebeu Edivar. Se eu perguntar qual é o conteúdo da variável nome, ele vai dizer que é Edivar. Agora, se eu perguntar qual o conteúdo da variável nome, perceba que eu coloquei o N maiúsculo, ele vai dizer que essa variável não existe. Mas não é a mesma coisa? Não, pessoal. Então, ele tem essa sensibilidade com relação a letras em caixa alta e caixa baixa. Eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso daí. Outro ponto importante. Toda vez que eu estiver trabalhando com variáveis do tipo literal, eu não posso esquecer aspas, tá? Internamente, aspas simples, e externamente eu posso trabalhar com aspas duplas, tá? Eu posso trabalhar só com aspas simples? Posso, mas se eu quiser focar alguma coisa dentro do... realçar alguma coisa, alguns comandos de saída que eu vou mostrar para vocês depois, aí eu vou ter que ter aspas simples dentro e aspas duplas fora. Com relação a expressões, eu tenho que usar parênteses, principalmente quando eu estiver trabalhando com expressões que exerçam aquela hierarquia de expressões. Outro ponto, espaço são muito, mas muito mesmo importante. Quando se trabalha com programação, nós temos uma coisa que nós chamamos de delimitador de bloco, ou que vai definir para a gente a hierarquia do nosso código, que é quando eu tenho um bloco que ele é vinculado a uma expressão, por exemplo. Na linguagem Python, eu não tenho um símbolo visual que delimita para mim esse bloco de instruções. O que delimita para mim esse bloco de instruções é meu espaçamento.
em relação à coluna. Então eu tenho que ter muito cuidado com relação a esses espaçamentos que a gente dá dentro dos nossos comandos. Okay? Eles podem trazer erros para a gente. Vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou digitar de novo aqui a minha variável número. Vou criar um número 9. Okay? Se eu perguntar número, ele vai dizer que dentro da variável número tem 9. Ok? Mas se eu der um espaço e digitar número, ele vai gerar um erro. Ué, mas não está escrito número? É porque entre a coluna, né, eu tenho um espaço. Então aqui, atrás da minha variável número, eu tenho um espaço. E o fato de eu ter esse espaço aqui atrás, ele gera um erro para mim. Então a gente vai ver com mais calma como estruturar melhor esses espaçamentos nas minhas linhas de instruções do código Python. Ok? Mas eu tenho que ter em mente que quando eu trabalho com Python, o Python é case sensitive, aspas nunca posso esquecer, parênteses não são opcionais, principalmente quando está trabalhando com expressões matemáticas, e espaços são importantes, principalmente para definir a hierarquia do meu código, ou seja, é o meu delimitador de bloco. Ok? E o ponto muito importante da linguagem Python, que é isso que torna ela maravilhosa. Todas as variáveis que eu tenho na linguagem Python, variáveis, tá? Elas são de tipagem dinâmica. O que quer dizer isso daí? Eu não preciso me preocupar em dizer que uma determinada variável é do tipo inteiro. Eu não preciso me preocupar em dizer que aquela variável é do tipo string, que é do tipo float, do tipo double, ou seja, dos tipos reais. Ela vai assumir o tipo de dados do conteúdo, ou seja, do dado que ela está recebendo. Então, por exemplo, eu digo que uma variável A recebe 9, ok? Então, teoricamente, a variável A ela é do tipo inteiro. E como é que eu faço para saber se realmente a variável é do tipo inteiro? Eu vou usar o comando type. E quando eu uso esse comando type, eu coloco aqui dentro a variável. E aqui ele vai me dizer qual é o tipo que a variável está naquele momento. Perceba então que ele trouxe para mim a variável type como tipo inteiro. E se eu chegar aqui e disser, não, tudo bem, agora a variável A vai receber outra coisa. Ela vai receber, por exemplo, Python. Quando eu tenho nas linguagens de programação mais tradicionais, se eu digo uma variável do tipo inteiro, ela não pode receber outro dado que não seja inteiro. Percebam que aqui é diferente. Inicialmente eu armazenei o dado 9 na variável A, automaticamente ela se tornou inteira. Depois eu peguei e digitei um literal. Por que é um literal? Percebam que eu tenho as minhas aspas ali. Então eu armazenei Python dentro da variável A, que antes era do tipo inteiro. Vamos saber agora qual é o tipo da variável A. Agora ela virou uma variável string. Então, assim, isso é o dinamismo que eu tenho da linguagem, tá? Por um lado, isso pode ser bom, mas por outro lado, pode ser ruim, né? Isso depende muito de como você está programando e o controle que se quer dessas variáveis. Mas eu tenho como forçar e utilizar outras formas de colocar esse tipo de dado para minha linguagem. Mas isso lá na frente a gente vai ver com mais calma, ok? Então, ela é de tipagem dinâmica. Então, todos esses comandos, assim, eu posso experimentar dentro da linguagem Python. Nós vimos anteriormente o comando print. Tá? O comando print ele é um comando de saída para mim. Ele mostra uma informação para o meu usuário. Nesse caso, ele vai estar mostrando o comando em modo terminal. Okay? Então, se eu chegar, por exemplo, no modo iterativo e digitar print aula Python, né? E fechar, ele mostra para mim aqui a informação aula Python. Se eu quero mostrar, por exemplo, uma variável, então vamos aproveitar aqui já a variável A que já foi definida lá em cima, né? Então basta digitar print A e ele mostra para mim Python. Não sei se vocês perceberam, mas por exemplo, eu não fechei meu interpretador de comandos Python. E enquanto eu não fechar esse interpretador de comando,
tudo que eu digitei, as variáveis que eu criei, o último dado nela armazenado, fica na memória, até que eu encerre esse interpretador de comando. Então, quando eu digitei print A, ele retornou para mim com a informação, a última informação armazenada na variável A. Então, com isso, eu consigo ir trabalhando aqui no meu interpretador. Eu consigo, por exemplo, utilizar e dar o print em expressões, por exemplo, 2 mais 9. Se eu fizer isso, ó, ele me dá o resultado. Então, o comando print, ele é um comando bem interessante quando eu quero mostrar ou orientar o usuário, né, baseado numa dica ou baseado no resultado de uma expressão matemática ou de algum processamento dentro do meu código-fonte. A gente vai utilizar muito esse comando. Muito mesmo, porque é a partir dele que o usuário vai ter noção do que vai estar acontecendo e como o código dele vai estar processando. Toda resposta que for gerada, ela tem que ser mostrada para o usuário. E a única, por enquanto, forma de mostrar para o meu usuário é através desse comando de saída, que é o comando print. Então eu consigo fazer várias expressões, consigo somar, consigo subtrair, fazer outras expressões, okay? Multiplicar, dividir, fazer a exponenciação, o resto da divisão. Então eu consigo trabalhar com todos esses comandos e eu peço que vocês testem aí na máquina de vocês esses comandinhos para poder vocês verem o resultado. Claro que isso com bastante calma. Então, quando eu falei para vocês que parênteses são importantes, é isso que eu quero dizer. Sem a presença de um parênteses, a expressão, assim como em outras linguagens de programação, isso aqui é regra geral de linguagem de programação, elas podem gerar um resultado errado. Então eu tenho que ter em mente e conhecer essa hierarquia das operações. Primeiramente, o computador ele vai procurar exponenciação ou potenciação. Se ele não achar, ele vai procurar uma multiplicação e uma divisão. Inclusive o resto da divisão também conta, porque é uma divisão, só que ele vai pegar só o resto. E só depois ele vai procurar uma adição e uma subtração. Aqui eu tenho inicialmente uma expressão. Deixa eu pegar aqui um pincel. Vermelho. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma expressão. Tá? Uma expressão como se fosse definida dentro da linguagem Python. Então aqui, opa, meu mal de Parkinson atuou bem aqui. E aqui eu tenho a expressão na sua forma natural. Então aqui eu tenho essa expressão. Então o parênteses ele vai definir para mim qual vai ser a expressão que vai ser executada primeiramente. Como ele está aqui dentro, ó, primeiro ele vai multiplicar e depois ele vai dividir. E o resultado ele vai somar. Tá? Que é justamente o que a gente tem aqui. Mas vamos lá. Eu posso ter a seguinte situação. Vou voltar aqui para o interpretador de comando. Vou tirar uma média de dois números. Eu vou colocar aqui o 2 mais 4. Ok? E eu vou dividir por 2. Então isso aqui é uma média. Então 2 mais 4 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3. Correto? Que é a minha média que eu tenho aí. Epa, por que deu 4? Simplesmente porque, segundo a regra de precedência das operações, primeiramente vai ser resolvido exponenciação ou potenciação, que não tenho aqui, depois multiplicação e divisão. Opa, mas eu tenho divisão, então ele vai primeiro dividir, então ele vai pegar 4 por 2 é 2, então ele vai somar 2 mais 2 é 4, que é só depois que ele vai fazer a subtração. Então, para eu consertar esse código e ter o resultado correto, eu preciso utilizar os parênteses, ok? Sem os parênteses, eu vou ter um resultado errado. Okay? Então é importante observar essa questão do parênteses. Como se trata de uma linguagem de programação, e eu falei para vocês que essa linguagem já vem nativamente com vários módulos, que são as nossas bibliotecas já pré-instaladas, eu só preciso chamar esses módulos que já estão nativamente armazenados e disponíveis para a gente utilizar. Okay? Como é que eu utilizo esses módulos? Primeiramente, eu preciso importar. Então, eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes de se trabalhar com módulos utilizando a linguagem Python. Vou fazer os testes aqui em cima. Ok? Então, vamos lá. Toda vez que eu quero trabalhar com um módulo, eu preciso importar um módulo. Então, o comando para importar o módulo é import. Se eu der import OS, o que é que o Python vai fazer? Ele vai importar para mim o módulo. Ele vai, mas não mostrou nada ali em cima. Não, calma. Normalmente, só mostra quando gera um erro. Se eu perguntar qual é o módulo OS, que é o módulo do sistema operacional, ele vai dizer para mim, ó,
o módulo OS, né? Ele está armazenado bem aqui, ó. Aí ele vai pegar todo o caminho da minha pasta. Se aqui fosse um sistema operacional Windows e aparecer C, arquivo de programas, Python, e ia embora até o arquivo .py. Eu posso chegar nesse arquivo e abrir esse arquivo e ler o que esse módulo faz, ok? Outro negócio bem legal, todo módulo tem função. Então eu posso chegar aqui e dizer os.getCwd, tá? Abri e fechei. Quando eu faço isso, o que é que ele diz para mim? Ele diz qual é o diretório que eu estou naquele momento. Qual é o diretório que eu iniciei o interpretador de comando Python. E aqui ele está dizendo que é dentro da minha pasta edvar, que está dentro de uma pasta maior chamada users. Ok? Se eu pergunto assim, todo módulo ou toda variável que eu declaro dentro de uma aplicação Python, ela ocupa um lugar na memória, assim como qualquer outra linguagem de programação. E eu quero saber qual é o endereçamento que o Python deu, né, para aquele módulo que foi carregado em memória. Basta eu perguntar o quê? Eu vou perguntar o ID. Então, vai ser a identificação do meu módulo. Então, toda vez que eu quiser saber onde é que o meu módulo, qual é a identificação dele, basta usar o ID e ele me dá uma numeração. Okay? Então, tem aqui uma numeração do meu módulo. Tá? E nós vimos aquele comandinho chamado type. O command type ele me diz o que é determinada variável ou determinado elemento dentro do meu código Python. Se eu perguntar, ele vai dizer, olha, isso aqui é uma classe módulo, ou seja, um módulo da própria linguagem Python. Bom, nós temos alguns carinhas que nós chamamos de dunder, tá? Dunder name, dunder file. O que é isso daí? É como se fossem minhas variáveis de ambiente, só que da linguagem Python. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual é o nome de fato do meu módulo, eu vou já dunder name, dunder. E ele vai dizer para mim que é o módulo OS. Se eu quiser saber, por exemplo, onde é que de fato ele está instalado, porque eu posso estar trabalhando através de atalho, então vou colocar dunder file, dunder. E ele me diz aqui onde é que o Python está instalado. Okay? Então isso é muito legal de se trabalhar com a linguagem Python. Eu consigo, dentro desse interpretador, eu consigo explorar a linguagem e conhecer todas as suas principais funcionalidades. Bom, pessoal, aqui entra um processo bem legal. Existem alguns módulos da linguagem Python, não esses que já vêm nativamente na instalação, mas, por exemplo, existem alguns módulos que eu posso instalar, né, que estão lá no repositório Python ou em outros repositórios. Por exemplo, módulos para construir gráficos, que é o Matplotlib. Toda vez que eu vou desenvolver um programa Python, eu tenho que dizer o nome do módulo, ponto, o nome da função. Imaginem várias vezes no meu código chamando instruções de construção de gráfico, toda vez matplotlib, ponto, a função. Então começa a ficar muito cansativo para o meu código e para o programador ficar escrevendo nomes de módulos muito grandes. Eu tenho uma funcionalidade da linguagem associada ao comando import, que é criar um apelido para um determinado módulo. Por exemplo, aqui no material, eu peguei o módulo OS, import OS as Remo, né, nosso grande time. Então, o que é que eu quis dizer aqui? Que o Remo, ele vai ser um alias, ele vai ser um apelido do módulo OS. Toda vez que eu citar o Remo, é como se eu estivesse citando o módulo OS. Eu não preciso mais digitar OS ponto alguma coisa. Se eu tivesse feito import matplotlib as Remo, então toda vez que eu digitasse Remo, ele estaria associado ao matplotlib. Isso é uma forma de associar. Tá? Então ele vai me dar exatamente isso daqui. Agora olha só, se eu pegar uma outra variável, por exemplo, como está no material, tuna recebe o módulo Remo. Tá? E se eu perguntar tuna, ele vai dizer a mesma coisa, ou seja, é uma atribuição que eu estou fazendo desse módulo para esse outro módulo. Okay? E eu consigo, inclusive, usar todas as funcionalidades do módulo OS. Consigo usar tudinho. Aí se eu pergunto para vocês uma coisa, será que o tuna, o módulo tuna, que é um apelido, o módulo Remo, que também é um apelido, né, um alias que a gente chama, e o OS,
eles estão apontando para a mesma variável identificadora? Será que os três estão apontando para o mesmo local? Tá? Como é que eu identifico isso? Identifico utilizando o comando id. Se eu perguntar id os, vírgula, id remo, vírgula, id tuna. Ok? E der o enter, ele vai mostrar para mim o que? Que todos os três estão apontando para o mesmo local. Então, qualquer coisa que eu faça com o módulo OS, ou com o remo, ou com tuna, vai afetar o outro. Então, se eu fizer uma alteração no OS, vai afetar o remo e a tuna. Se eu fizer uma alteração qualquer em tuna, vai afetar o remo e o OS. Então, estão interligados. Ok? Isso é muito legal porque existem algumas funções na linguagem Python que, quando eu faço uma atribuição direta, com o intuito de copiar um conteúdo, o que acontece? Isso é uma dica que eu dou para vocês, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Às vezes eu tenho um array, ou seja, uma matriz na minha memória, que eu quero fazer alguns testes, mas sem perder os dados originais. E às vezes a gente faz uma atribuição direta dessa, de uma matriz A sendo armazenada numa matriz B, e o que acontece? A linguagem Python ela não faz uma cópia. O que ela faz? Ela aponta a matriz B, a variável matriz B, para o mesmo identificador da matriz A. Então, quando eu começo a manipular a matriz B, a matriz A também começa a surtir efeito, ou seja, começa a ter seus valores alterados. Então, tem que tomar muito cuidado com essas atribuições utilizando a linguagem Python, principalmente quando se trabalha com variáveis do tipo multidimensionais. E como é que eu descubro se está ou não está? Aí eu venho para esse módulo de interpretador, trago o segmento de código para cá e eu verifico através do ID se eles estão apontando para o mesmo lugar. Se realmente fez uma cópia dos meus dados ou se fez somente um ponteiro para o mesmo endereço de identificação. Tá? Eu também posso, pessoal, carregar funções de um determinado módulo. Às vezes, quando a gente carrega um módulo, a gente está trazendo para dentro do nosso código-fonte inúmeras funcionalidades daquele módulo. Mas, de repente, só me interessa uma determinada funcionalidade. O que é que eu faço? Eu carrego para dentro do meu módulo somente aquela funcionalidade. Como é que eu faço isso? Eu vou dizer que from OS eu só quero o getCwd, que é um comando para mostrar o meu diretório corrente. Então, quando eu faço isso, o que é que vai estar acontecendo aqui? A partir de agora, o OS, ok? A partir de agora, o OS não consegue mais carregar outras funções a não ser o getCwd. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, já getCwd, como é uma função, eu tenho que abrir e fechar parênteses, ele me dá aqui o resultado da minha função, que mostra para mim qual é o meu diretório que eu estou logado naquele momento. Eu consigo também, pessoal, criar um apelido para esse cara. Olha, toda vez ficar lembrando getCwd, então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o mesmo comandinho que eu utilizei anteriormente, que é from os import getCwd, e dar um nome qualquer, tipo ufra. Vou dar um nome aqui, e toda vez que eu digitar ufra, abre e fecha parênteses, ele mostra para mim. Tá? Eu não aconselho muito vocês fazerem isso para vocês não perderem o entendimento da funcionalidade que vocês estão trazendo do módulo. Senão, se vocês fizerem isso por todo o código de vocês, mudando o nome de todas as funcionalidades, daqui a pouco fica muito difícil, dá até uma manutenção no código. Então, uma coisa é especificar o nome de um módulo que é muito grande, colocar fazer siglas, um acrônimo, por exemplo, do módulo, mas não alterar o nome daquele módulo, principalmente alterar de fato o nome daquela funcionalidade, senão depois fica muito difícil de vocês perceberem e entenderem, né, resgatando para fazer uma correção, uma manutenção no código. Bom, pessoal, então nesse momento a gente encerra a primeira parte do curso, que é o histórico da linguagem Python, conhecendo um pouco sobre a linguagem de programação. Espero que vocês tenham compreendido, testem depois esses programinhas. Na próxima aula eu vou estar falando sobre
mais profundamente sobre como instalar o Python, em como trabalhar com esse interpretador de comandos. Então, a partir desse momento, quando vocês fizerem a próxima aula, vocês vão pegar todos esses códigos, realizar esses testes dentro do código de vocês. Qualquer dúvida, a gente vai ter um canal disponível, deixe mensagens para mim, certo? Aí nos comentários, ou entre em contato através da própria universidade, ok? E dos canais de comunicação disponíveis que a gente tem aí, ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei ser o mais breve possível, o mais resumido possível, para a gente não ficar perdendo muito tempo e começar de fato a aproveitar o que a linguagem tem de melhor, que é esse conhecimento e essa facilidade de programação. Vejo vocês, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.